Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Taramps TV. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para poder trabalhar junto com vocês. E dessa vez tem bastante assuntos aí para a gente poder explorar. É a nossa segunda Taramps TV do ano. E vamos para cima, né, Leandro? Bora lá, Não né? podemos vacilar, né? Não. E muitas novidades vêm por aí. Então fiquem conosco e nós voltamos já já. Então vamos lá, Leandro, para a gente começar já o nosso bate-papo aqui, vamos deixar o pessoal já aguçado aí para poder saber o que vem por aí, né? Ó, nós vamos ter um bate-papo hoje com dúvidas frequentes, nós vamos ter também respostas às perguntas que vocês já estão acostumados, recadinho da No. Recadinho da No, né? Recadinho da No, já No vai aparecer aí. E ainda, por que eu tenho tantas dúvidas na hora de usar um processador se eu estou habituado com um crossover? É um assunto que a gente precisa voltar a falar sobre isso, tá? Com certeza. TS400, o nosso pequeno gigante e as suas versatilidades. Posso ligar alto-falantes diferentes no mesmo canal de um módulo? Essa é boa, essa é bem frequente. É uma situação bem cotidiana aí, Bem né? do cotidiano. Que é o que nós vamos falar. Por que o Thunder Bass possui 3 potências? E muito mais, tá? Então vem muita coisa legal aí pra gente poder falar essa noite. Vem, e a nossa Taramps TV começou tão rápido que pegou a gente até de surpresa aqui, né? Pegou a gente de surpresa, cara. A gente estava aqui nos últimos ajustes aqui. Vou pegar o diretor ali e vou conversar com ele, cara. Desse jeito não dá, né? Mas você falou para mim que já tinha uma pergunta pra gente responder logo à tarde. Que já tinha mandado uma pergunta pra gente ir pensando na resposta à noite. Verdade. Deixa eu ver se eu salvei a pergunta aqui. Eu tinha salvo ela aqui para trazer. Vê se você salvou aí pra gente já dar sequência. Salvei sim, ó. Tá aqui, ó. Então vamos lá. O comentário foi da seguinte forma, foi na chamada para a live, a pessoa que mandou disse assim, ó, já vão pensando na resposta para essa pergunta. Eu fiz uma ligação de 4 alto-falantes, de bobina 4 ohms, acredito que seja bobina simples, 4 ohms, fiz uma série e depois liguei em paralelo para baixar a impedância para 4 ohms. Então acredito que cada 2 alto-falantes ele ligou em série, fechando em 8, e depois fez uma associação desse conjunto aí em paralelo para cair para 4 ohms. E ele está usando um módulo de 3.000 watts RMS e quer saber quanto que esse módulo está entregando para ele. Só que o módulo é de 1 ohm e os alto-falantes são de 1.000 watts RMS cada. Bom, essa pergunta foi do engenheiro Maurício Gomes, ele que mandou para a gente hoje à tarde. Primeiro eu vou começar da seguinte forma. Se o módulo é de 1 ohm, nós temos 4 alto-falantes de 4 ohms, não faz sentido fazer essa associação série paralelo. A gente pode juntar os 4 alto-falantes em paralelo mesmo, que vai cair para 1 ohm e vai casar perfeitamente com o seu amplificador, onde você vai ter os 3.000 watts. Não faz sentido algum você ligar essa associação que está resultando em 4 ohms no seu amplificador, que você vai perder muita potência. Se você trabalhasse com o dobro de impedâncias, você já teria uma perda grande aí, ia ter em torno de 40% mais ou menos de perda. De 35% a 40%. Ia dar uns 1.900 watts. Aí tá trabalhando a 2 ohms, que é o dobro. A 4 ohms aí nem compensa você fazer isso. E como a gente identificou a situação, se são 4 alto-falantes de 4 ohms, liga em paralelo, que vai cair para 1 ohm certinho, vai casar e você vai ter os 3.000 watts. Até porque são alto-falantes com uma potência relativamente alta. São de 1.000 watts RMS cada. Então já está faltando potência. Se a gente fizer essa associação série paralelo, aí esquece, não vai funcionar legal não. Só deixar uma observação aí, né? Que ele pode trabalhar tranquilamente com o dobro da impedância, mais que o dobro da impedância que o amplificador aceita, né? Normal. O que a gente não deve trabalhar é com impedâncias abaixo da mínima, né? Sim, mas se ele tem a opção de casar, por que não? Pra que fazer isso, né? Se é Exato. muito mais fácil você aproveitar o máximo de potência do seu amplificador. De repente, numa situação dessa, o cara tem um módulo lá, que ele não retrata ali exatamente que módulo que ele é. Ele diz que é 3.000 watts de 1 ohm. Então com a potência dos alto-falantes ali, que já não tem nem potência para tocar esses alto-falantes, não compensa de jeito nenhum. Uma situação como essa aí, até seria indicado usar um módulo como um MD5000, para ter uma sobra e ter melhor rendimento. Esse é um assunto que a gente vem falando bastante aí,
que o alto-falante ele vem declarando aí duas potências, né? A potência RMS e a potência de programa musical. Sim. Então, se a gente quiser ter um bom desempenho aí, considerando que a gente vai usar músicas de dinâmica, aí músicas originais, né, de dinâmica de 6 ou 12 dB, aí tudo bem. Aí nós podemos aplicar aí o dobro da potência tranquilamente aí, claro que respeitando corte de frequência, respeitando caixa acústica, né, que é fundamental para que a gente possa ter um bom desenvolvimento. E até esse assunto é bem legal, que é bem frequente mesmo. Até no dia de hoje eu tive vários questionamentos a respeito disso, de quanto de potência que a gente pode aplicar. E é justamente aí que entra essa questão de aplicar até o dobro em programa musical. Isso é uma regra? Geralmente sim. Sim, normalmente. Tá? Você vai observar ali o manual do seu alto-falante. Se tratando de produto 7-Drive, você pode fazer isso tranquilo. Se você tiver um produto de outro fabricante, aí é bom você verificar. Tem fabricantes que declaram que suporta até mais do que o dobro ali em programa musical. Mas se você respeitar o limite do dobro de potência aplicada com uma música com essas dinâmicas, vamos dizer assim, uma dinâmica normal, aí vai bem, vai tocar legal e não vai ter problema. É simples. Quando você conhece a mídia que você vai reproduzir, é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Por exemplo, quando a gente trata de mala aberta, você não pode usar o dobro de jeito nenhum, que você vai acabar tendo um problema. Aquelas músicas de racha, né, que geralmente elas são trabalhadas ali para trazer uma frequência mais constante, né? Para dar aquela resposta no grave ali. Então aí você acaba tendo que aplicar menos potência, porque tem uma presença de quase que uma frequência fixa ali na música, né? Se analisar com osciloscópio é possível perceber isso. Agora quando você tem uma música de altíssima dinâmica, 12 dB, por exemplo, você pode, claro que conhecendo a mídia, conhecendo tudo e conhecendo como ajustar limiter, conhecendo como controlar tudo isso, você pode usar até o dobro da potência aí, até 3, 4 vezes a potência, que não tem problema, desde que você saiba o que está fazendo. Exato. Mas o que os fabricantes de alto-falante normalmente recomendam é o dobro, né, que é a potência de programa musical. É isso aí, tranquilo. E eu separei aqui algumas dúvidas frequentes que acontecem aí no nosso dia a dia e eu gostaria de compartilhar com vocês isso que vem acontecendo. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá 20 baterias de 60 amperes. Eu posso usar em uma HV 160? Qual a potência que eu terei tocando com 8 alto-falantes de 4 ohms? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender numa situação como essa é que quem determina a potência num módulo de alta tensão? É a quantidade de baterias e a corrente. E a impedância mínima que você vai trabalhar, que vai determinar ali uma corrente, né? Sim. Mas não basta eu colocar lá as baterias de 60 amperes. Não é bem assim que funciona. O que a gente precisa fazer é o seguinte, uma vez que eu sei quantas baterias eu vou utilizar e que impedância que eu trabalho, eu preciso calcular ali uma corrente mínima para poder sustentar aquela potência. Exato. Porque senão eu não consigo ter resultado, né? Então eu tenho que pensar nisso aí. E quando a gente pensa lá em 20 baterias, por exemplo, para trabalhar, você tem ali 252 volts. Para eu poder, a 0,5 é claro, para eu poder sustentar esses 252 volts ali, e aplicando volume ali no máximo, exigindo. Então, quando a gente fala de máxima corrente é porque você está ali no limite de tudo, né? Então não tem para onde correr. Nessa situação eu vou ter um consumo ali de 110 amperes. O que acontece se eu colocar uma bateria de 60? Não vai sustentar a corrente e essa tensão vai cair rapidamente. Né? Então, daqui a pouco eu despenco aí de 50 mil watts para 40, para 38 rapidinho. E não tem para onde correr. Né? Aí parece que o som ele tá firme e de repente ele começa a murchar, né? Exato. O pessoal fala, o som murchou. Murchou. Na verdade não murchou, na verdade a gente não tem corrente para tocar tudo isso. Tá faltando energia. Né? Aí entra um outro lado agora que a gente precisa esclarecer e deixar muito bem resolvido para não ter problema, né? Eu posso realmente aplicar 50 mil watts RMS ali nos meus alto-falantes? É uma outra situação. Cara, quando a gente pensa em 50 mil watts, nós estamos falando de altíssima potência. Cara, é simples. 100 watts dentro de uma sala, acaba o mundo, cara. Agora você imagine 50 mil watts de potência. É muita potência, né? Então, por que às vezes a gente usa baterias em quantidade menores, tal, ou corrente menores e acaba tendo um resultado fantástico? Porque ali naquela situação, a bancada de baterias ela foi calculada para a potência que os alto-falantes suportam, né? Então, se a gente sabe a quantidade, o modelo, a potência RMS e a impedância que a gente vai trabalhar, fica fácil você calcular a sua bancada de baterias. Aí sim, começa a
ficar legal porque você pode trabalhar com uma quantidade menor de baterias, pode trabalhar com baterias de menor corrente. Então tem que saber o quanto de potência você necessita. É claro que quanto mais corrente você tiver à disposição, você ganha autonomia. Significa que seus alto-falantes vão suportar toda aquela potência que você tem à disposição na sua bancada ali? Talvez não, mas se você tiver sobras, aí você pode usar aquele recurso, que é o processador de áudio com um limiter muito bem ajustado ali através da tensão de saída do seu amplificador, considerando a tensão que o alto-falante suporta. Aí você vai conseguir trabalhar tranquilo, não vai ter problema e a autonomia do seu sistema vai lá em cima. Você vai tocar muito tempo aí sem ter queda de tensão e tendo aquele resultado incrível, né, que você está esperando. Uma outra situação que a gente se depara sempre, Leandro, e eu até passei por isso agora, durante essa semana. O caso é esse, ó. Eu tenho um sistema de som com 8 alto-falantes que suporta 2.000 watts RMS cada um, a 4 ohms, tá? Eu quero extrair o máximo do HV40000 TPO. Certo. O que eu preciso fazer para isso? Quais são as baterias que eu preciso usar? Então, o que eu fiz? Bom, são 8 alto-falantes de 2.000 watts. 2 vezes 8, 16. Aplicando o dobro de potência, 32.000 watts. Para eu poder conseguir 32.000 watts no 40.000 TPO, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colocar lá 16 baterias, que eu vou chegar perto dessa potência. Qual que vai ser o consumo ali a plena potência? O consumo a plena potência mais, vai chegar nos seus 90 e alguma coisa, quando se fala de 32.000 watts. 32.000 watts, tá certo. 70 é o 20.000. Aí ele consome um pouco menos, certo, né? Mas isso aí vai chegar nessa situação. Mas vem cá, mas é o Taramps que gasta, que consome muita energia? Não, qualquer módulo hoje, numa situação dessa, você vai ter esse consumo, não tem para onde correr. É a mesma coisa você pegar o módulo de 3.000 watts, consumo máximo musical de 150 amperes. Não existe um módulo de 3.000 watts que você vai puxar dele a pleno volume ele tocando música 80. Então ele não vai entregar aquela potência, né? Então isso aí é muito corriqueiro. Aí vem aquela pergunta simples, né? Mas peraí, que é o que todo mundo, ou uma grande maioria faz. Bom, 90 amperes eu não consigo colocar, porque vai cair no meu sistema. Vai pesar demais, vai ficar complicado, eu não tenho espaço para fazer. Vem aquela pergunta. Eu não posso, então, compensar essa falta de corrente por baterias a mais de 60? Quantidade. O que acontece? Você até pode fazer isso, mas o risco de você queimar os seus alto-falantes é muito grande. Por que você corre o risco de queimar os alto-falantes? Porque quando você estiver lá com as suas baterias plenamente carregadas, em alguns instantes, a 0,5, você vai mandar 50.000 watts para os alto-falantes. Aí pronto, ferrou, a casa caiu. Então, o risco da gente queimar os alto-falantes ali é muito grande. Por isso que a gente sempre vem trabalhando nessa tecla de que, vai lá, você quer ter um bom rendimento, usa o mínimo necessário de corrente. Não existe potência sem corrente. Por quê? Potência, tensão versus corrente. Não tem para onde correr. Então eu preciso sustentar a minha potência ali do sistema de som. A mesma coisa acontece no 12 volts, né? Mesma coisa. Aí me perguntaram o seguinte também, que é uma dúvida aí que acho que bastante gente tem. Escuta, tá, 90 amperes. Eu vou lá e coloco 90 amperes no meu sistema de som, beleza. Mas eu tenho bastante espaço. E se eu colocar uma bateria de 150 amperes? Eu vou conseguir tirar mais potência do módulo? Não. Se o consumo máximo dele for 90, ele não vai consumir mais. E eu travei na quantidade de bateria que eu preciso para chegar naquela potência. Você não vai ter mais potência. Você vai ganhar autonomia. Exato. Que aí você tem mais reserva na bateria, então você vai conseguir tocar mais tempo, tocando forte, tocando em pleno volume, sem ter queda de tensão. Aí você consegue ter um sistema mais estabilizado e isso com certeza vale a pena. Porque tem espaço para pôr bateria de sobra, vai lá, coloca porque é bom. Você tem reserva e você vai conseguir manter a tensão estabilizada por mais tempo. E sempre que possível colocar a fonte aí para fazer a recarga das baterias, porque na medida que você vai aumentando a corrente do seu sistema de som ali, o alternador do seu carro passa a não ser mais suficiente para recarregar. Ele não consegue fazer isso em curto prazo, né? Aí você precisa da fonte para fazer a recarga e muitas vezes você vai tocar o dia todo para manter o seu sistema tocando ali tranquilamente. Então. Eu queria aproveitar, Adão, até foi um pedido do nosso consultor, o Marcelo, ele pediu para a gente lembrar um detalhe importante, que é uma dúvida muito frequente também do pessoal. Ele falou comigo agora no finalzinho da tarde, ele falou, lembra lá o pessoal na Taramps TV, porque
o pessoal está sempre nessa dúvida. Eu quero usar um módulo para os meus alto-falantes. Que módulo eu uso? Só que muitas vezes acaba esquecendo de alguns detalhes muito importantes. Tanto para o pessoal do nosso suporte técnico, ou até mesmo para a gente, que dá uma dica para você que está assistindo aí de um amplificador, qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber? A quantidade de alto-falante que você vai usar, o modelo exato dele, a potência RMS que ele suporta, porque sabendo a potência RMS, a gente vai deduzir que em programa musical a gente pode aplicar até o dobro, então a gente já tem mais uma informação, e também a impedância, isso é fundamental. Sem essas informações, não tem milagre, tá, gente? Pode ser quem for, ele não vai conseguir te indicar o módulo certo. Vai estar correndo o risco de passar para você um produto que não vai te atender, você vai ficar insatisfeito, porque muitas vezes, se não casar a impedância, ou ele não vai dar rendimento porque vai estar trabalhando muito acima, ou se ficar abaixo da impedância mínima do amplificador, vai ocasionar aí problemas com aquecimento. Pode fazer seu amplificador proteger, ele vai ficar protegendo toda hora, você vai achar que ele está com defeito e ele simplesmente está te alertando, ó, tem coisa errada, você está usando da forma inadequada. E outra coisa é a questão de resposta de frequência. Digamos que você tem um woofer que trabalha aí de 80 Hz em diante. Se você não especificar o modelo do seu alto-falante, corre-se o risco de te indicar um amplificador da linha BES, que é específico para sub. E aí? Não vai ter rendimento, porque os amplificadores da linha BES, né? Vamos dizer, trazer para o modo inglês, né? Você vai correr o risco de aplicar uma frequência que ele não responde. Aí ele não vai tocar, vai excursionar muito e não vai dar resultado. Olha, até finalizando aquela questão lá, né? Que a gente estava conversando, existe também muito esse questionamento em relação ao modo 12 volts. Você já viu, às vezes, alguém falar para você, cara, eu fui lá e coloquei mais uma bateria no meu som de 12 volts, cara, cresceu a potência. A potência do meu modo agora tá violenta, cara, aumentei a potência do sistema de som. Na verdade, é nesse momento que você está tirando todo o proveito, né? E eu queria bater nessa tecla, porque é um negócio até bem complicado, né? Quando a gente fala em corrente, nós estamos falando do mínimo necessário, é o mínimo, tá? Tudo que você colocar a mais, você vai ter muito mais resultado. Então, assim, trabalhar com o mínimo, trabalhar com mais e mais e mais, cabeamento, bateria, fonte, quanto melhor você dimensionar isso aí, melhor será o resultado do seu sistema de som. Mas aí eu queria tocar num assunto, cara, que não está nem aqui no script, tá? Seguinte, mas e quando não cabe bateria e eu não sei o que fazer numa situação como essa? E meu sonho é colocar um módulo de 8.000 watts de potência, mas eu só consigo colocar duas baterias de 150. Numa situação como essa. Numa situação como essa, você tem que parar e refletir. Não tem como colocar mais baterias, então primeiro você vai saber a capacidade que aquelas baterias têm. Pega a corrente das suas baterias, tem duas de 150, soma as duas, dá 300 amperes. Multiplica por 20. Multiplicou por 20, você vai obter aí o número 6.000 watts. Você consegue alimentar até 6.000 watts de amplificador classe D, tá? Amplificador conhecido como digital. Aí dá para tocar tranquilo. Então, no caso, ele queria colocar um de 8. Já não tem alimentação para isso, então, né? Aí começa a ter que pensar, o amplificador vai ser menor, então logo eu também tenho que pensar em alto-falantes mais leves, também para eu tirar o máximo proveito. Porque de nada adianta, eu vou lá e pego um alto-falante que suporta, vamos lá, 4.000 watts, ou até mais em alguns casos, e coloco no amplificador de 5.000 watts. Vou estar tirando o máximo de proveito dos meus alto-falantes? Não vou. E outra, eu não tenho bateria suficiente para pôr um modo de 8.000 para melhorar o rendimento. Então pensa nas baterias que você tem, aí você parte para o amplificador, que ele vai estar bem alimentado, e sabendo a potência de amplificador que você pode ter, aí sim você escolhe um alto-falante dentro daquela proposta que você está buscando, seja um som para tocar internamente ou um som externo, um sistema trio, aí você pode brincar bastante com a variedade de modelo, para casar ali com o seu amplificador, tanto em potência como também em impedância, e ter um bom resultado. Você sabe quando foi que eu comecei a mudar o meu conceito em relação a montar sistema de som? Quando eu entendi muito bem na minha cabeça que existe uma diferença gigante entre a potência elétrica suportada por um alto-falante e o resultado acústico por ele produzido.
Quando a gente entende isso aí, cara, a gente vai longe, a gente viaja nesse negócio e começa a ter um outro entendimento e falar assim, poxa vida, eu vou investir agora no meu sistema de som somente o necessário para eu poder alcançar o meu objetivo, o meu sonho, né? Numa situação como essa aí, que a gente acabou segurando a questão das baterias, que já caiu para 6.000 watts, eu não posso esquecer que eu também tenho um módulo para tocar driver e tweeter. Eu não vou tocar no módulo isso só. Pensando, 6.000 watts é a potência total que elas total. conseguem alimentar. Exato. Aí, de repente, eu penso numa situação dessa, eu coloco lá um amplificador de 5.000, igual você sugeriu. Isso, mais um DS800, no máximo um DS1200 ali. Então, aí eu quero colocar lá 4 alto-falantes, né? Numa situação como essa. Se eu pegar 5.000 watts e dividir por 4, eu vou cair em 1.250. 1.250. É isso? Tá certo? Tá certo. 1.250? Então tá bom, 1.250, mas aí eu vou dividir isso por 2 ainda. Eu vou chegar lá na casa de 600, 700, 800 watts. Eu coloco o alto-falante de 800 watts ali, no máximo. Cara, eu vou ter um sistema de som maravilhoso. Todo o potencial do alto-falante, vai ter bom resultado do módulo, vai trabalhar tranquilo. Então, aí o que acontece? Eu paguei mais barato no alto-falante, e eu consigo ter muito mais volume de som pelo sistema que eu vou utilizar. Vai economizar em tudo, né? Vai economizar em amplificador, que um amplificador de menor potência, ele relativamente vai ter um custo melhor. Vai economizar em cabeamento, vai economizar nos alto-falantes, vai economizar praticamente em tudo. Vamos fazer um negócio? Legal. A gente precisa começar a responder a pergunta do pessoal aí, que eu já vi que eu já recebi bastante pergunta aqui. Pessoal, só para vocês entenderem, nós temos um time aqui, é uma equipe que está recebendo essas perguntas e estão selecionando, tá? Tem um pessoal que está mandando direto no nosso WhatsApp aí, então pode mandar direto lá aí onde na plataforma que você está assistindo, que eles vão repassar essas perguntas para nós. Mas antes da gente dar sequência nessas perguntas aí, vamos ver como é que ficou esse recadinho da Nô? Pra gente acompanhar junto. Quem nunca ouviu falar do nosso amplificador TS400X4? Não é à toa que ele é um dos queridinhos da nossa linha, não é por menos, né? Isso se deve à versatilidade desse produto. Ele pode ser usado em sistema de som interno, som externo, caixa trio, enfim, ele cabe nos mais variados projetos. É um produto ímpar que abrange uma ampla resposta de frequência. É um amplificador full range. Ele tem 4 canais de 100 watts RMS, o que totaliza 400 watts reais, com entrada de áudio individual que permite o uso de um crossover ou processador de áudio. E com ajuste de volume para cada 2 canais, junto com o tradicional crossover da linha TS, com o ajuste de low, full e high. E lembrando que ele ainda permite a ligação em bridge, que é a soma de 2 canais. O que você está esperando para adquirir o seu? Corra para uma loja mais próxima de você e amplie suas possibilidades. Rapaz, eu já fui intimado aqui, viu? Essa pergunta aqui eu tenho que responder. O cara já falou assim, ó. Oi, boa noite. Já vou logo perguntar, porque nas outras lives vocês não me responderam. Então, na verdade, não, a gente não responde, a gente responde todo mundo. Às vezes não consegue responder aqui ao vivo, mas ninguém fica sem resposta não, tá? E se você tá no Instagram ou no YouTube, você tem que enviar a sua pergunta depois, porque quando isso aí for pro ar, que não é mais ao vivo, essas perguntas que vocês mandaram, elas desaparecem. Quem tá no YouTube fica o chat ao vivo, né? Tá mandando as perguntas ali. Exato. E como é nossa equipe que coleta essas perguntas e manda pra gente, muitas vezes a gente não tem como responder isso ao vivo. E depois o chat acabou, a gente não consegue responder mais ali na sequência para vocês. Mas aí, a nossa Tarampos TV, depois ela fica em formato de vídeo. Vai ficar lá, Tarampos TV de número 41, que é a de hoje. Você vai lá na Tarampos TV de número 41, depois que ela ficar em formato de vídeo, e deixa a sua pergunta. E quem está no Instagram é fácil. Depois manda no direct, que fica até mais legal, porque a gente consegue bater aquele papo. A gente consegue trocar uma ideia melhor e não somente responder simplesmente a pergunta que você mandou. Se tiver qualquer outra dúvida, a gente dá continuidade e vamos te dar toda a atenção possível aí para tirar a sua dúvida. Então vamos lá, Felipe Mouzinho, boa noite, tá? Obrigado pela sua participação e a sua resposta aí, ela vai ser ao vivo mesmo, tá? Ele tem lá 3 médias de 400 watts a 8 ohms, tá? Ele quer saber qual é o módulo ideal para isso. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, 4 × 3, 12, 1.200. Mas nós vamos fazer uma conta diferente. Como você vai trabalhar com impedância diferente ali, que não vai casar, porque se você pegar 8 alto-falantes, 3 alto-falantes de 8 ohms e dividir ali para fazer o paralelo, ele vai dar 2,66. Então, para não ter erro, nós vamos fazer diferente.
você vai pegar e calcular como se você tivesse 4. Então, 4 vezes 4, 16, tá? 16, a potência dele é RMS. Você pode usar um módulo de 1.600 até 3.200 watts. Você pode usar tanto o nosso MD 1.800 a 2 ohms, quanto você pode usar até um HD 3000, por exemplo, a 2 ohms, tá? Quer mais rendimento dos seus médios? Quer trabalhar com mais, ali, explorando tudo que ele pode te oferecer? Vai para o 3.000 watts. Não, eu quero trabalhar com uma potência moderada, MD 1.800 a 2 ohms, tá? Ali, quando você tirar um alto-falante dessa jogada, que vai trabalhar 2.66, vai estar tudo equilibrado, muito bonitinho, com excelente resultado. Ó, mais uma pergunta aqui bem interessante, questão de impedância. Tenho 2 alto-falantes de 4 ohms, que módulo devo usar? Um módulo de 4 ohms ou um de 2 ohms? É a pergunta do Jonathan Andreata. O Jonathan, é o seguinte, vamos considerar a ligação em paralelo, que é uma ligação bem comum, onde você vai juntar positivo com positivo dos alto-falantes, vai ligar no módulo. Negativo com negativo, vai ligar no negativo do módulo. Isso é uma ligação em paralelo. Nessa situação, o que você faz? Você pega a impedância nominal do alto-falante, que é 4 ohms, então você vai pegar o número 4, e dividir por 2, que é a quantidade de alto-falantes. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, o módulo que você precisa para esse sistema é um módulo de 2 ohms. O de 4 ohms não dá certo, porque para isso, se você pegar um módulo de 4 ohms, teria que ligar os alto-falantes em série. Ligando em série, vai subir para 8 ohms, porque aí você soma a impedância. Você tem 2 alto-falantes de 4 ohms, aí você vai fazer diferente, vai somar a impedância dos dois. 4 mais 4 é igual a 8 na ligação em série. Aí daria para usar o módulo de 4, só que aí você perde em torno de 40% de potência. No seu caso, módulo de 2 ohms. Cara, boa noite a vocês. Gostaria que falassem mais sobre a nova linha Trio e suas novidades. Quem mandou essa pergunta, Leandro, foi o Roman Augusto 8, tá? Então, eu queria até que você ajudasse aí a esclarecer isso aí, porque você conhece muito bem esse produto. Vamos juntar aqui, ó, eu tava até com uma no gatilho aqui, ó, que é do Jadson Barbosa. Vou juntar com essa pergunta aí. Manda bala, então. Qual que é o alto-falante ideal para trabalhar com o novo 400 Trio, que é o nosso lançamento? Olha, o 400 Trio, ele surgiu para quê? Justamente para atender caixa Trio de pequeno porte, com alto-falantes mais leves, driver mais leve, tweeter de menor potência. E ele surgiu para atender justamente essa proposta. Ele tem 3 canais, né, no caso, low, mid e high, onde nós temos na via low, que é onde nós vamos ligar o alto-falante, nós temos disponível 340 watts RMS a 2 ohms, ou a gente pode obter 200 watts RMS a 4 ohms. O pessoal perguntou bastante o porquê de não ser 4 ohms essa via. Aí as demais vias que nós temos, que é a via mid, que é para driver, e a via high, que é para tweeter, elas fornecem 30 watts RMS a 4 ohms cada. Qual que é a justificativa para isso? É para que você também possa montar um sistema com 2 alto-falantes, 2 drivers e 2 tweeters de menor potência, tá? E ainda, nesse mesmo produto, ele pode trabalhar com impedância mais alta, onde você pode montar uma caixa Trio com apenas um de cada. Pode trabalhar com um woofer mais leve, dependendo do subwoofer, e como é o caso do nosso BS300, que trabalha muito bem com esse amplificador também, é um subwoofer que consegue subir um pouquinho mais, trabalhar com frequências mais altas, dá para usar tranquilo. Então esse amplificador, ele tem bastante possibilidade de aplicação nesses sistemas mais leves. É isso aí, cara. Então te possibilita a você usar mais que um transdutor ali nesse caso. Isso, a ideia dele é justamente essa, não fazer somente uma caixa Trio com um de cada. É você poder fazer uma caixa Trio com 2 alto-falantes mais leves, 2 drives mais leves ou 2 tweeters mais leves. E nada impede que você use um de cada. Experimente o produto, viu? Vocês vão se surpreender com o resultado. Eu gosto de usar bastante isso, porque muitas vezes as pessoas olham para aquele número e acham um número muito pequeno, um número que, vamos dizer assim, parece que não vai dar um resultado legal. Mas a hora que você coloca isso na prática, aí muda a conversa, aí o resultado é outro. Então, vamos focar mais no resultado e não somente naquele número. Seja o número do amplificador ou o número estampado na calota de um alto-falante, não é o número que vai te dar resultado. Na verdade, é o projeto bem elaborado. Então, você tem produtos para desenvolver os mais variados projetos. E é claro, se você quer produtos de maior desempenho, aí a gente tem uma infinidade. A gente tem hoje dentro da linha 12 volts, vamos considerar a linha MD, sem falar da linha
base, que aí nós temos amplificadores de até 30 mil watts, mas vamos só até a linha MD, nós temos amplificadores de até 12 mil watts. Então você tem uma infinidade de produto para atender o seu projeto. Se o 400 Trio é pouco para você, tem DS800X3, DS800X4, tem DS1200, temos uma infinidade de produtos aí. E é claro, a sua sugestão sempre é bem-vinda. Se você tiver sugestões de melhoria para os nossos produtos, a gente está aqui sempre para ouvir e trazer novos produtos para vocês, porque através dessas sugestões nascem muitos produtos. Que a Taramps hoje ela faz amplificadores e outros produtos também, que é para atender vocês, não é simplesmente porque a Taramps quer fazer e vai produzir esse tipo de produto. Não, faz baseado no que vocês querem, no que vocês precisam. Mike Rolim, boa noite para você. A pergunta dele foi o seguinte: eu tenho um HD 1600 tocando 2 alto-falante TR-620. Qual que é a fiação ideal? Olha, num amplificador de 1.600 watts aí você vai precisar de um cabo de pelo menos 16 milímetros de alimentação, né? Mas para você poder ter exatamente tudo que você precisa para o seu produto, eu convido você a entrar em contato com o nosso suporte técnico, porque mesmo esse produto ele não estando mais em linha, nós temos todo o subsídio para poder te orientar tecnicamente da melhor forma possível, tá? E se a gente pensar aqui nos seus alto-falantes, são 2 alto-falantes 620 watts, 620 mais 620 dá 1.240, tá? Então, assim, 1.240 vezes 2 já vai para cima de 3.200 watts. O legal seria você usar até um amplificador um pouquinho mais forte. De repente fazer um upgrade aí e já experimentar o nosso MD 1800. Sim. Você teria aí um amplificador de altíssima tecnologia, né? Uma mais recente que a gente tem, e você poderia explorar mais potência dos seus alto-falantes, tá? Ó, só retornando um pouquinho aqui na pergunta do Jadson Barbosa, que ele perguntou quais eram os alto-falantes ideais para o 400 Trio. Eu citei o BS300, que é um alto-falante que dá para usar. Dentro da nossa linha, um outro produto que fica bem legal também, depois se você quiser conferir, Jadson, vai lá no YouTube, tem alguns vídeos, inclusive o último Taramps Music foi com o 400 Trio, e a gente usou um woofer de 12 polegadas, que é o 7Drive 12300S, é um produto bem legal e que fica bem bacana numa caixa trio com driver Twitter. Ele vai acoplar bem e dar um resultado bem interessante. Agora eu vou pular aqui para a pergunta do Márcio GD. Ele perguntou o seguinte, ó: no TL1500 eu posso ligar 2 sub de 250 watts RMS? Olha, Márcio, analisando só a questão de potência, você tem 500 watts. Nada impede de você ligar alto-falantes que suportam mais potência num modo que fornece um pouco menos. O TL1500 ele te entrega 200 watts RMS a 4 ohms ali na via sub. Então, você poderia ligar, teria 200 watts dividido para os 2 alto-falantes, 100 watts para cada. Só que aí você tem que se atentar em questão de impedância. Geralmente, subwoofers dessa faixa de potência não costuma ser 8 ohms, que seria o ideal para poder casar. Eles costumam ser 4 ohms, aí não daria para você ligar. Então, tem que se atentar à impedância. Ligar alto-falantes que suportam um pouco mais de potência, não tem problema. Até no seu caso, como são 250 watts RMS cada, nós temos 500 watts total. Ou até 1000 watts em programa musical. Seria interessante usar um módulo maior. Talvez usar um módulo só para o sub, como, por exemplo, o nosso Base 800. Fica bem interessante. Aqui o Henrique, esse é o nome dele, Henrique ao quadrado, tá? Henrique duplo. Boa noite, Henrique, tudo bem? Eu posso usar um alto-falante de 12 de 8 ohms no grave num módulo de 2 ohms? Olha, poder você pode, mas o que vai acontecer? Se você ligar 2 alto-falantes de 8 ohms em paralelo, ele cai para 4. Então, assim, você vai ter que dimensionar a potência para isso. Aqui não está dizendo nada sobre potência, sobre impedância, né? Para a gente poder responder para você até uma sugestão de um produto, de um amplificador ideal, seria legal você passar para nós qual é a potência que suporta o seu alto-falante e qual é a impedância mínima de trabalho. Aí sim, nós poderíamos dimensionar tanto amplificadores de 4 ohms para você trabalhar com os 2 alto-falantes de 8, ou até trabalhar com um amplificador de potência mais elevada, e mesmo que seja 2 ohms, para você poder obter o resultado aí que você está buscando, tá? Mas sem essas informações, fica difícil para a gente indicar qualquer coisa. E até reforçando o que o Leandro falou aqui no começo,
Todas as vezes que vocês mandarem algumas perguntas sugestivas ou para tirar dúvida, nós precisamos do modelo do alto-falante, do tipo dele, se é um woofer, se é um subwoofer, e a potência que ele suporta e a impedância mínima, a impedância nominal dele. Quando vocês nos fornecem essas informações aí, fica muito mais fácil para a gente poder ajudar nisso. E aproveitando o ensejo aí, Leandro, sobre caixas acústicas, que o pessoal continua nos pedindo, continua solicitando. O grupo Taramps, ele é dividido em 5 marcas, tá? Então nós temos a Taramps Amplifier, que é aquela que fabrica módulos e acessórios de áudio para som automotivo. Nós temos a ProCharger, que ela é responsável por fontes e carregadores de bateria. Aí depois vem a TarSafe, que é uma empresa que fabrica alarmes para veículos automotores e para motocicletas. Depois nós temos a Seven Driver Audio, tá? Que é a nossa unidade de alto-falantes e driver, a nossa unidade acústica. E depois nós temos ainda a Home Life Sound, que é uma empresa, é uma marca que fabrica receivers para você utilizar tanto no seu espaço comercial como no seu espaço residencial. São amplificadores normalmente de 2 ou 4 canais, para você já vem com receiver de FM, para você fazer a conexão Bluetooth, já vem com player embutido. Agora, quando se trata de caixa acústica, nós estamos aqui pronto para poder orientar o nosso time de suporte técnico para os nossos produtos, para aquilo que nós produzimos, que são os alto-falantes da divisão Seven Driver Audio. Quando se trata de qualquer tipo de outro alto-falante, qual que é a maneira mais correta de você obter a melhor caixa acústica e o melhor corte de frequência? Com o fabricante do seu alto-falante. Ninguém melhor que o fabricante do seu alto-falante para poder esclarecer essas dúvidas, tá? Sim. Então, a gente não consegue. O que nós conseguimos no máximo é, de repente, passar para vocês o telefone do time de suporte das outras empresas, né? Exatamente. E quer uma sugestão? Vem para Taramps. É isso aí. Que aí Então, você tem suporte. Exato, a gente está trabalhando junto nisso, né? Olha, o Lucas Oficial 10, ele disse o seguinte: meu grave é um hard de 15 polegadas, 3.8. Qual o melhor módulo, tá? Seguinte, eu imagino que o seu alto-falante tem uma impedância de 4 ohms, tá? Eu vou imaginar, porque, mais uma vez, eu não tenho a impedância do alto-falante aqui. Então, Lucas, fica difícil para a gente poder responder exatamente. Mas imaginando que seja 8 ohms. 3.8, eu imagino que seja a potência máxima dele, tá? Então, se eu pensar aí num alto-falante de 3.800 watts a 4 ohms, você pode usar um MD 3.000 a 4 ohms, um HD 3.000 a 4 ohms, que você vai ter um excelente resultado. Legal. Ó, Eduardo Mota Machado, falando em suporte, o Eduardo Mota, ele tá precisando de um suporte. Me tira uma dúvida, eu tenho um controle de longa distância da Taramps, ele parou de funcionar, mas a central e o controle continuam funcionando normal. O que houve será? O Eduardo, eu acredito que o que deve estar acontecendo é o seguinte: você aperta qualquer tecla do controle e você vê que o LED pisca, ele está respondendo, só que a base não está respondendo aos comandos. E quando você aperta as teclas de configuração da base, ela deve também estar dando algum sinal ali no LED indicador. O que pode ter acontecido aí? Pode ter perdido o sincronismo entre a base e o controle. Para isso aí, resolver isso aí é bem fácil. O que você vai fazer? Vai lá na base do seu controle de longa distância, eu não sei se o seu aí é o Connect Control ou o TLC 3000. Se for o Connect Control, a tecla de configuração está assinalada com a letra S. Se for o TLC 3000 também, porque vai estar escrito Sync, então considere a letra S. Aperta essa tecla, a base vai acender o LED, você vai pegar o controle de longa distância e vai apertar junto a tecla pause e o avanço de pasta. A tecla pause e o avanço de pasta estão uma do ladinho da outra. Aperta simultâneo, aperta junto e segura. A base tem que apagar. Apagou a base, aí você testa, vê se voltou, se a base começa a responder aos comandos. Porque cada base dos controles de longa distância Taramps, você pode cadastrar até 3 controles. Então, de repente, tentou fazer alguma configuração ali e ali perdeu esse sincronismo. Tenta fazer isso. Se você não conseguir, depois entra em contato com a gente que a gente tenta junto. E se de tudo não der certo, aí depois a gente vê o que dá para fazer, você vai estar encaminhando esse produto aqui para a gente. Mas acredito que é só configuração mesmo, fazendo isso aí vai dar certo. Ô Leandro, olha só que pergunta interessante aqui do Kayan Schmidt. Um módulo HD 3000 a 4 ohms pode tocar 2 alto-falantes de 4 ohms? Kayan, pode sim. Pode. Mas como é que você vai ter que trabalhar? Você vai ter que ligar os 2 alto-falantes em série,
e vai trabalhar com ele em 8 ohms, você vai perder aí em torno de 37 a 40% de potência, vai tocar tranquilamente. O que você não pode fazer é ligar os dois alto-falantes em paralelo. Porque aí, se você ligar os dois alto-falantes em paralelo, aí a impedância vai cair para 2 ohms. E quando você chegar a pleno volume ali do amplificador, ele vai proteger, porque ele vai tentar entregar mais potência e ele foi desenvolvido para entregar os 3.000 watts a 4 ohms, tá? Então, a única maneira de você usar isso aí sem ter problema é colocando os dois alto-falantes ali em série. Aí você pode tocar tranquilamente. E por falar em tranquilamente, a gente desenvolveu aí um quadro chamado... Um quadro não, uma série, né? É uma série. Uma série. Que é o Mas som e aí? automotivo, né? E esse ano, essa série vai continuar? Vamos ver, né? Será que ela continua? Então vamos ver como é que foi isso aí. Fala galera, aqui estamos no cenário da nossa série, o som automotivo na vida real. E como vocês podem perceber, a nossa loja é fictícia. E eu sou a No e hoje eu vim trazer um recado para vocês. É isso mesmo! A nossa série terá novos episódios e, como muitos de vocês já sabem, retratamos situações comuns que acontecem no mundo do som automotivo. Além disso, trazemos dicas de como aproveitar melhor os seus produtos investindo somente o necessário. E se você ainda não conferiu nenhum dos nossos episódios anteriores, o link está na descrição. Corre lá, confere com a gente, beleza? Então, até a próxima! E quem disse, né, que mulher não pode entender de som? E como entende, né, cara? Tá aí a Nu pra acabar com esse mito, né? E já tem aí bastante episódios aí para poder entrar no ar e vem muita novidade, tá? Até a ideia que a gente teve para poder colocar essa série no ar foi fazer o quê? Retratar de uma maneira aí bem tranquila o lado positivo do som automotivo. Sim. Mostrar para as pessoas que é possível a gente conseguir investir, às vezes até menos, né, Leandro? E ter um resultado fantástico, que é o que está acontecendo. Às vezes as pessoas tentam investir mais do que precisa. Coloca alto-falantes que suportam muita potência, coloca um amplificador relativamente potente também e depois acaba pecando em cabo, bateria. Tem muitas coisas que acontecem aí, muitos erros básicos que acabam acontecendo na hora de elaborar um projeto. Isso aí geralmente acontece também quando às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento e tenta montar tudo sozinho, adquirir tudo sozinho, às vezes através de um site ou alguma coisa nesse sentido. Não que isso seja errado, tá? Mas se você não tem o conhecimento para fazer essas escolhas, você tem esse apoio nosso aqui, você tem o suporte para poder te ajudar com essas escolhas e é onde que você vai elaborar o seu projeto pensando desde o início para investir somente o mínimo necessário, que aí é onde você vai ter resultado de verdade e não vai, vamos dizer assim, jogar dinheiro fora. Você vai investir realmente naquilo que você quer para ter o resultado que você espera. Então, cara, mas aí agora eu queria te perguntar uma coisa. Eu posso ligar alto-falantes diferentes no mesmo módulo? Legal. Eu tenho uma pergunta bem de encontro com isso aí. Não é bem isso, mas eu acho que é interessante a gente responder antes de a gente entrar nesse assunto aí. Então vai lá. Do John Diego. Ele perguntou o seguinte. Ele tem um sub de bobina dupla, 4 ohms. Ele quer saber se ele pode ligar num TS400. Só que o que ele quer fazer? Ele quer ligar uma bobina em cada bridge do TS400. Ele pode fazer isso? Cada bobina dessa é 4 ohms? 4 ohms. Ah, cara, poder até pode, só que ele vai ter que fazer uma jogada de Y aí violenta, Exato. Ou então ele vai ter que ter um processador de áudio, fazer um roteamento para poder colocar ali todo mundo recebendo sinal A mais B. Seria muito mais fácil ele ter um módulo de um canal e fazer essa associação. Funciona, John, só que é o seguinte, você tem que ter nas 4 entradas o sinal idêntico, o sinal que vem do player ele tem que ser idêntico. Dos dois lados, no bridge. Então você tem que ter o sinal LR em um lado, no canal 1 e 2, o sinal LR no canal 3 e 4, com a mesma intensidade. Vai ter que deixar o ganho igualzinho, vai deixar a chave crossover ali do módulo da mesma posição e ainda não vai funcionar exatamente como se estivesse funcionando em apenas um canal. Dá para usar? Dá, mas tem soluções para isso, como por exemplo o nosso Base 400. Que aí dá para usar tranquilo, você vai casar a impedância e ter 400 watts RMS sem se preocupar com esse monte de jogada aí de ligação. Essa semana agora eu tive assim um bombardeio de informações
sobre casamento de impedância. Então, assim, ficou bem complicado essa situação, porque o pessoal ainda insiste bastante em querer fazer algumas associações de alto-falantes meio equivocada, né? Então, mas vamos relembrar aí como é que se faz algumas associações de alto-falantes básicas para a gente poder entrar nesse assunto. Se eu posso, se eu não posso usar alto-falantes de potência diferente no mesmo canal de um módulo, que tipo de associação que é interessante eu fazer, se eu posso ficar fazendo associações mistas com alto-falantes de impedância diferente. Então, assim, a gente teve uma chuva de perguntas aí nesse suporte técnico aí, durante a semana passada e essa, por isso que a gente resolveu trazer e relembrar isso aí. Então, acompanhe com a gente aqui essa questão de associações de alto-falantes. Olha aqui, ó. Aqui é uma associação básica, tá? De alto-falantes, onde eu tenho aqui, são 8 alto-falantes de 8 ohms ligados em paralelo. Eu usei ali o R para ficar mais fácil, que significa resistência, eu poderia ter usado um Z ou o símbolo de ômega, tá? Mas eu acho que o pessoal vai conseguir compreender bem isso aí. Então ali são 8 alto-falantes de 8 ohms ligados em paralelo, a impedância resultante é 1 ohm. Depois a gente tem 8 alto-falantes de 4 ohms ligados em paralelo, que hoje nós temos já o nosso MD 12.000.1 a 0,5, então já não é mais um paradigma você trabalhar a 0,5 de impedância num amplificador de 12 volts, tá? Isso aqui é um tipo de associação bem tradicional para a gente poder trabalhar. Tenho 4 alto-falantes de 4 ohms ali ligados em paralelo. Depois, se alguém quiser essas imagens aí, basta solicitar direto aí para o pessoal que está nos assessorando para poder enviar as perguntas, que a gente já envia diretamente, tá bom? Tenho 3 alto-falantes, igual até uma pergunta que nós respondemos, né? Então, se eu pegar lá 3 alto-falantes ligados em paralelo, eu tenho uma resultante de 1.33. Se fosse 3 alto-falantes de 8 ohms, 2.66. Então, numa situação dessa, basta, eu tenho 3 alto-falantes, eu vou lá e calculo como se eu tivesse 4, fica muito mais fácil. Se eu tiver lá alto-falantes de 8 ohms, se eu for colocar 5 alto-falantes no módulo, calcula como 8. Se eu for colocar 6, calcula como 8. Se eu for colocar 7, calcula como 8. E se eu for colocar 8, tá tudo certo. E se você tiver 3 alto-falantes que suportem uma potência entre 500 e 1000 watts, aí tem solução. Aí você pode usar o Smart 3, não precisa calcular para 4 não. Pronto. Que ele dá a potência 1.33. Aí tá feito, né? Fica bem mais fácil da gente trabalhar junto, né? Boa. O Smart 3. E será que vem novidade do Smart aí, cara? Cara, não dá spoiler não. Tá bom, desculpa. Então não posso ficar mexendo doce, né? Não, aí o pessoal não vai querer assistir a próxima Terampos TV. Então tá bom. Então é legal. Então vamos continuar aqui. Agora eu tenho lá 2 alto-falantes, um de 8 ohms e o outro de 4 ohms, ligados em paralelo. Eu coloquei até resultante ali, né? Para quem não sabe, basta você pegar a impedância de um multiplicar pela outra, 8 vezes 4 é igual a 32, e você divide pela soma dos dois, 8 mais 4 é igual a 12, então 32 dividido por 12 é igual a 2,66. Mas por que eu coloquei um xão ali bem grandão? Porque senão de repente alguém vai lá, dá um print, pega essa tela e fala que eu ensinei o negócio errado, né? Então a gente não está aqui para mostrar nada que não seja legal para vocês. Então já está um xão aí. Por que você não deve fazer isso aí? Porque quando você trabalha com alto-falantes de impedância diferente, você vai ter menos potência sendo transferida para o alto-falante de maior impedância. Ou seja, ele vai deslocar diferente do outro. Sim. Então vai gerar um cancelamento. Se vai gerar cancelamento, não vou ter resultado. E sem falar que o de menor impedância vai receber a maior parcela da potência. Então ele vai chegar no limite muito mais rápido, teoricamente, né? Antes. Mesmo que eles suportem a mesma potência, aquele de menor impedância vai chegar no limite antes. Exato, então não tem... Continuando aqui, ó, olha só uma outra situação que a gente acabou se deparando essa semana, tá? Tem lá 7 alto-falantes de 4 ohms, cheguei numa resultante, e ali eu tinha mais 2 alto-falantes de 2 ohms. Eu liguei em série, 2 alto-falantes de 8 ohms, de 2 ohms ligados em série é igual a 4. A impedância, ela realmente casou, tá tudo certinho ali, tá? Cheguei a 0,5. Mas para eu fazer uma associação de alto-falantes, existe um segredinho, tá? Não basta eu chegar na impedância final. Eu preciso fazer com que o meu amplificador distribua a potência de igual para todos os alto-falantes. O que vai acontecer ali? Se eu pegar a potência do meu alto-falante e fracionar em 8 partes, 7 alto-falantes receberam isso e esses outros 2 aí, eles estão recebendo meia parte cada um. Ou seja, vai deslocar menos. E aí, cara, ele vai até atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Sabe aquele sistema de som
que você está tocando lá 8 alto-falantes e de repente um para. Por qualquer outro motivo, não interessa o motivo que ele vai parar, mas ele parou. Você já percebeu que ele atrapalha até no funcionamento dos outros? Com certeza. Porque ele fica balançando ali com o movimento da pressão dos outros alto-falantes tocando, só que ele não caminha junto, ele caminha diferente. Então ele acaba gerando até cancelamento. Aí mata o resultado. E aí você chega numa situação bem complicada, tá? Associação série-paralelo, tá? A gente sempre trabalhou nessa questão de associação série-paralelo mostrando dessa forma, que é a forma mais tradicional que tem. O que acontece? Existe duas formas para eu poder fazer uma associação série-paralelo de alto-falantes. Essa é uma, onde eu ligo cada 2 alto-falantes em série, e depois eu faço o paralelo deles, tá? Existe uma vantagem de fazer dessa forma aí, que você, além de ter uma boa distribuição, é fácil de você fazer isso, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem de você fazer uma associação como essa é que se parar um alto-falante para 2. Para 2. Essa é a única desvantagem. Mas espera aí, associação série-paralelo não faz com que o sistema de som toque menos? Não, cara, de jeito nenhum. Toca tranquilamente. Qual que é a diferença entre eu usar... por que às vezes fica diferente a sonoridade quando eu coloco 8 alto-falantes de 8 ohms em paralelo, que resulta 1, e quando eu coloco 8 alto-falantes de 4 ohms em série paralelo, que também resulta 1. Por que dá uma diferença de sonoridade? Não é a associação série-paralelo. O que dá diferença aí é usar o alto-falante de 4 ohms e usar o alto-falante de 8. E a gente sabe que quando o alto-falante de 8 ohms ele foi muito bem projetado, de 4 ohms muito bem projetado, o alto-falante de 8 ohms ele tem um timbre diferente. Sim. Então você tem uma sonoridade ali diferente. Então a diferença não está na associação série-paralelo, mas a diferença de sonoridade está na impedância dos alto-falantes. Não é que o paralelo vai tocar mais. Entendeu? Então isso aí é bom a gente esclarecer para as pessoas para não ter dúvida, dizendo que a associação em série paralelo não funciona. E funciona muito bem. E qual que é a outra forma de fazer essa associação série paralelo? É dessa maneira aqui. Eu vou ligar 4 alto-falantes em paralelo, vou resultar ali a 0,5, nesse caso considerando alto-falante de 2 ohms, e eu vou ligar mais 4 alto-falantes em paralelo, eu vou chegar a 0,5, que é uma forma bem tradicional que a gente indica para o pessoal trabalhar no som musical, ali com alto-falante de 2 ohms. Né? Sim. Você vai subir a impedância para 1. O que você fez? Você vai pegar o negativo de um dos conjuntos de alto-falante e vai ligar direto no negativo do módulo. Você vai pegar o outro conjunto de alto-falantes e você vai pegar o positivo e ligar direto no positivo do módulo. Vai te sobrar um negativo e positivo. Basta você juntar os dois e está pronto. Tá pronto. Qual que é a vantagem de você fazer esse tipo de associação? A vantagem é o seguinte, se parar um alto-falante, só para ele. Só para ele. Os outros 7 continuam trabalhando, tá? Então essa é a grande vantagem de você fazer esse tipo de associação, tá? Tanto essa como essa, você vai ter aí grandes resultados para poder trabalhar. Mas essa aqui ela tem essa vantagem de você poder, de repente aí parou um alto-falante, você vai continuar com 7 alto-falantes trabalhando ali tranquilamente, tá? Isso aqui é uma associação em série de alto-falantes, onde você liga o positivo de um com o negativo do outro. É o mesmo procedimento para você ligar baterias em série, tá? Positivo de um com o negativo do outro. E para finalizar, eu gostaria de colocar uma pérola aí, tá? Essa é pérola. Que uma coisa que acontece bastante aí, são perguntas bem corriqueiras, de anos e anos que a gente vem passando uma situação como essa e continua acontecendo, tá? Você tem ali 2 alto-falantes de 4 ohms ligados em série, claro que dá 8. Você coloca mais um alto-falante de 8 ohms em paralelo, a sua impedância ali resultante será 4. Mas não basta, repito, não basta você casar a impedância dos seus alto-falantes ali para poder ter uma associação bonitinha. Você tem que fazer com que a potência do amplificador seja dividida entre os alto-falantes de forma igual. E aí não tem como fazer isso. E qual que é o grande segredo de sucesso de uma associação de alto-falantes? Eu preciso repetir isso aqui. Primeira coisa, os alto-falantes da mesma impedância. Mesmo modelo também. Segundo, idêntico, né? Idêntico. Tem que ser o mesmo modelo, o mesmo tipo e dentro da mesma caixa. Né? A gente é bastante questionado, mas eu tenho alto-falantes ali, eu tenho 4 alto-falantes de um modelo, de uma determinada marca, e tem mais 4 alto-falantes de um modelo e uma determinada marca. Mas ambos são 4 ohms. Eu vou conseguir tocar? Sim, vai conseguir tocar tranquilamente, né? Se você fizer até essa associação aí que a gente acabou mostrando aí, sai som.
Mas existe uma diferença entre você fazer sair som e você explorar o máximo de rendimento do seu equipamento, tá? Fazer sair que é uma som até situação batendo no bem alto-falante diferente. sai, né? Então, a gente tem que pensar bastante em relação a isso aí, tá? Como é que estão as perguntas aí? Tem bastante pergunta, eu vou responder uma aqui, que o nosso amigo já mandou ela várias vezes aqui, ó. Do Antônio Fernandes. Antônio, demorou um pouquinho, mas a gente vai responder a sua pergunta, ó. Eu tenho 2 alto-falantes Pioneer de 400 watts RMS cada, 4 ohms. Vou considerar, Antônio, que seja bobina simples, tá? Se for bobina dupla, aí muda a nossa resposta. 2 drivers, 2 cornetas, né? E um tweeter. Dá para ligar num amplificador 1200.1, acredito que você esteja falando do MD 1200.1, e um TS400X4. Precisa colocar processador digital e no rádio tem 2 saídas RCA. Precisa colocar adaptador ou posso colocar cabo Y? Então, Antônio, ó, você tem 2 alto-falantes de 400 watts RMS 4 ohms cada. Então você pode aplicar de 800 watts a 1.600 watts em programa musical. Então, um modo de 1.200 watts é uma boa média sim. Você pode usar um Bass 1.200 ou um MD 1200.1 na versão de 2 ohms, considerando que os alto-falantes sejam bobinas simples, tá? E para tocar os 2 drivers, os 2 super tweeters, TS400X4, que foi a No ainda trouxe ele pra gente ali falando sobre esse produto, que é conhecido de praticamente todo mundo que conhece som automotivo, né? Esse produto é bem famoso, vai tocar tranquilo o seu sistema com o driver tweeter e ele pode ser aplicado de muitas outras formas, é um produto extremamente versátil. Outra questão aqui, processador digital. Sempre vale a pena, se você puder investir em um processador de áudio como o nosso Pro 2.6S, sem dúvidas só vai ter benefício. Coloca o processador, você vai conseguir fazer os cortes de frequência adequado para cada via ali, vai conseguir ter outros recursos também, como correção de fase, alinhamento, limiter, N funções. E a questão do player. Se você usar o processador, você não precisa usar aquela saída sub do player, porque ali ele tem um corte de frequência. Então você pode usar só aquela saída flat, que é aquela saída que vai ter a presença da faixa toda de frequências ali, de todas as faixas que tem dentro da música, né? Então usa a saída flat e deixa aí a saída sub de lado. Aí se você não for usar o processador, aí sim você pode usar a saída sub ali do seu player para o módulo que vai tocar os subwoofers, e a outra saída você usa para o TS400X4. Estou com uma pergunta bem interessante aqui, ó. E eu me deparei com uma situação dessa semana passada também. Estou com meus módulos Taramps chiando. Fazer o quê? Quem mandou essa pergunta foi o Kleber Luiz da Silva. Kleber, é o seguinte, cara. Primeiro passo para a gente poder descobrir o que está acontecendo é verificar o aterramento do sistema de som. E aconteceu até uma situação como essa, que assim foi bem desastrosa no seguinte aspecto. Quando a gente pede para as pessoas verificarem, principalmente essa questão de aterramento, isso tem que ser levado muito a sério, tá? Desde o aterramento de ponto único ali dos seus amplificadores, cabos RCAs de boa qualidade e principalmente o aterramento do seu player, tá? O que acontece? É muito comum hoje você ver ali o terra do RCA do player rompido. E o que as pessoas normalmente fazem é colocar um fiozinho ali jampeando da carcaça do rádio até o RCA. Isso aí não consegue eliminar 100% do ruído, tá? Então é bom verificar isso aí. Esse caso que aconteceu semana passada, eu fui lá, eu até analisei a situação pessoalmente ali e até na experiência que a gente tem, pelo tipo de ruído que estava dando ali no amplificador, cara, isso aí a RCA não trocou o player, trocou o aparelho, e a gente já fez de tudo, já resolveu, e assim, tudo bem, eu tenho que acreditar no que está acontecendo. Ou seja, não conseguia, tiramos o amplificador, foi verificado, o amplificador não tinha nada, estava tudo 100%. Resumindo, o que era o problema? Fusistor rompido na saída do player, tá? Então tem que levar muito a sério isso aí, para a gente poder eliminar o ruído. Se é aquele ruidinho branco, tá? Só aquele chiadinho de fundo, se você deixar os seus amplificadores lá com o ganho dele em 3/4, você vai conseguir resolver isso aí tranquilamente, tá? Aí não tem problema nenhum. Agora se for aquele ruído que gera até aqueles roncos, que não é aquele ruidinho só de agudo,
pode verificar o sistema de aterramento, tanto de alimentação como de cabo RCA, tá? Que provavelmente você vai resolver essa situação aí. E hoje nós vamos fazer aqui de uma forma diferente, né? Já aproveitar e já deixar um salve aí pra galera toda que... Sim. E sem falar, você ficou devendo um assunto. Fiquei devendo? Ficou. É verdade, gente. Olha, por que o Thunder Bass tem 3 potências? Pessoal, seguinte, na próxima terça-feira, às 20 horas, estejam aqui conosco, não percam, tá? Que nós vamos esmiuçar esse assunto. Vamos tentar trazer o Rui aqui para poder ajudar a gente nesse detalhe. Se a gente não conseguir trazer o Rui, você fica tranquilo que nós vamos fazer pelo menos um vídeo dele explicando o porquê dessas 3 potências aí no Thunder Bass. Pô, cara, você põe no tópico ali e deixa o pessoal curioso. Não, mas infelizmente tinha bastante assunto aqui, foi o tempo, não foi que a gente não quis fazer, tá? Sim, eu estava esperando para a gente poder já falar sobre esse assunto e realmente ficou apertado e até ficou bastante pergunta, até reforçando, a gente já falou no decorrer aqui da Taramps TV, mas não custa nada a gente relembrar. Quem está lá no Instagram, mandou pergunta e não foi respondido, manda no direct. Quem está no YouTube, mandou pergunta e não foi respondido, vai lá, escolhe um vídeo do nosso canal, ou então espera a Taramps TV ficar informado de vídeo disponível para vocês, manda a pergunta de novo. Ou, se preferir, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, né? O canal de suporte técnico, WhatsApp, ou então através do Facebook mesmo, que aí a pergunta fica lá pra gente e fica mais fácil de responder vocês. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, obrigado pela audiência, né? Obrigado por nos enviar essas perguntas, fiquem tranquilos que todas vão ser respondidas, né? E não saia daí não, tá? Nós vamos dar aqui o nosso boa noite, mas finalize conosco essa noite aqui de Taramps TV, acompanhando aí com a gente o Taramps Music falando sobre o 400 Trio, tá? Vocês vão curtir aí o 400 Trio tocando. Então, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Esperamos vocês na próxima terça, nesse mesmo horário, que já é carimbado, né? Toda terça, às 20 horas. Forte abraço e até a próxima. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.